Amém? Eu quero falar nessa noite a respeito de alguns sentimentos que podem nos impedir de enxergar aquilo que Deus tem preparado para nós, que pode nos impedir de enxergar a ação de Deus em nossas vidas, com vocês. E na nossa caminhada, irmãos, o que nós devemos procurar fazer todos os dias da nossa vida é tentar descomplicar as coisas. No nosso convívio, no nosso dia a dia, nós vamos enfrentar situações e dificuldades, mas nós devemos, de todas as maneiras, tentar descomplicar, porque todas as vezes que a gente permite que o nosso ego, que o nosso brio interfira nas nossas decisões, nos nossos posicionamentos, nós corremos o risco de permitir que a mágoa, que o ressentimento, que muitas coisas venham atrapalhar a nossa percepção das coisas. A Bíblia fala, irmãos, do que depender de nós, do que depender de mim como homem, do que depender de mim como servo de Deus, do que depender de mim como cidadão, do que depender de mim como pastor, do que depender de mim como pai, do que depender de mim como esposo, do que depender de mim como avô. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 12, verso 18, no que depender de nós, nós devemos seguir a paz com todos. No que depender de mim, no que depender de você, no que depender que for possível, nós devemos seguir a paz com todos. E a gente percebe que o dia a dia traz consigo muitas adversidades no relacionamento familiar, no relacionamento profissional, no relacionamento interpessoal. A proximidade é um campo fértil. Quando você está próximo, quem mexe com mecânica, quem mexe com algumas coisas, sabe que a coisa, quando está muito apertada, há um atrito, há um aquecimento. Então, quando nós estamos próximos das pessoas, podem acontecer os atritos no convívio familiar. A mãe que diz: qual casa já não passou por isso? Qual pessoa já não passou por isso? A mãe diz para a pessoa que os calçados, quando se tiram, não se larga no meio do quarto, não se larga no meio de uma sala, procura se colocar num lugar onde não vai atrapalhar a passagem. E às vezes, por causa de um chinelo, um sapato, já tem um problema e uma contenda no lar, na família. Às vezes, irmão, você levanta pela manhã, se prepara para sair, e quando você abre o portão da sua casa, a sua vizinha, que mora 2 casas para cima, vem varrendo meio fio, e largou na porta da sua casa. Aí, você pode tomar a sua decisão de entrar num confronto com aquela vizinha, falar umas verdades que talvez ela até mereça, ou você pode seguir a sua vida sem se estressar e continuar a sua jornada. Quiçá quando você voltar à tarde, você pode varrer e catar aquilo que não vai cair a sua mão, não vai. A chave do carro, eu já passei por isso, vi esses dias, que às vezes você chega assim, você vai sair de casa, como eu saio para o meu trabalho ou para alguns afazeres, então de repente eu tenho que pegar algum material, eu tenho que pegar o notebook, eu tenho que pegar algumas ferramentas, eu tenho que pegar algumas peças, e às vezes eu faço isso, eu pego a Bíblia, eu pego mais alguns materiais,
pego ali o celular e de repente, quando eu estou chegando perto do carro, como é de costume, eu venho pegar a chave na cintura e a chave não está na cintura, e você volta para dentro. Bem, você viu onde que está a chave? Você viu onde que eu coloquei? Mas eu costumo colocar essa chave aqui no rack da sala. Com certeza alguém pegou e colocou em outro lugar, e de repente, uma coisa que está na sua mão, que você colocou num lugar que você não costuma colocar, já se torna um motivo de estresse, um motivo de briga, um motivo de contenda, e aí você muitas vezes dá uma resposta má, faz uma colocação que não deveria, e de repente aquilo que poderia ser sanado com muita simplicidade, acaba tendo um problema muito grave. Às vezes no dia a dia nós temos aquela fechada no trânsito, que nós podemos tomar uma posição, fazer ali alguns gestos e tudo mais, chamar o cara de barbeiro e falar, ou você pode simplesmente seguir o seu caminho, sem ter nenhum posicionamento maior. Aquelas brigas que acontecem dentro de casa, eu acho que deve acontecer só na minha, né? Mas aquelas brigas que acontecem muitas vezes entre pais e filhos, marido e esposas, que às vezes usamos adjetivos demais, num volume maior do que o necessário. Às vezes são coisas que deveriam ser faladas, mas não naquele tom, e não naquela hora, e não naquele momento. E muitas vezes a proximidade, muitas vezes, né, a gente, ao invés de descomplicar, ao invés de relevar, ao invés de passar por cima de certas situações, a gente exagera, a gente externa sentimentos, a gente se posiciona de uma maneira que os resultados nunca serão positivos e nunca serão bons para nós mesmos. E eu escrevi que o simples pedido de desculpa evitaria muitos transtornos e muitas brigas, muitas discussões e muitas desavenças. E a grande maioria das vezes temos tudo em nós mesmos para descomplicar. Temos tudo em nós mesmos para evitar certas situações e certas circunstâncias. E aí vem à tona aquele velho chavão: você quer estar certo ou você quer ser feliz? Muitas vezes, irmãos, para estar certo, há um preço muito alto a ser pago, quando nós queremos estar certos. E às vezes, na grande maioria das vezes, nós estamos certos. Você está certo no trânsito, o cara te fechou, mas você querer impor aquilo que você está certo sobre o outro, vai gerar um atrito, vai gerar uma circunstância que pode, nós já vimos uma briga de trânsito levar o quê? A morte. Levar à morte. E com certeza não era esse o desejo do coração do que fechou, que quantas vezes eu já fechei outras pessoas por estar desatento, preocupado com alguma coisa, e de repente você está virando uma rua e você está com o pensamento em outro lugar, e quando você vê, com a mesma medida que nós medimos, irmãos, nós seremos medidos. Então, dentro dessa colocação desse chavão, você quer estar certo ou você quer ser feliz? E se nós optarmos em sermos felizes, as vantagens serão imensas para a nossa vida. Às vezes, o querer estar certo tem um preço muito alto a ser pago. Às vezes dentro da nossa casa, no convívio familiar, às vezes dentro do nosso trabalho, entre os companheiros e aqueles que estão acima de nós, a nossa chefia, o querer estar certo tem um preço muito alto.
Às vezes você está certo em reclamar de um chefe, mas pode custar o teu emprego, que você não queria perdê-lo. Você estava certo, mas muitas vezes não é o ideal. A problemática da vida faz com que a gente não veja a solução que está perto de nós. Então, na maioria das vezes, irmãos, nós devemos descomplicar. Do que depender de nós, nós devemos seguir a paz com todos. No que depender de nós, nós temos que fazer o possível. E nós vamos ver isso agora dentro da palavra de Deus. O que a amargura, o que o ressentimento pode fazer com a pessoa. E eu quero que, se você que está em casa aí, você que está aqui, nós vamos ler em Gênesis. Primeiro nós vamos ler capítulo 16. Gênesis capítulo 16 vai começar a contar a história de Agar. Gênesis capítulo 16, irmãos, vai começar a contar a história de uma pessoa. Eu não sei a idade dessa pessoa e também não importa. Em Gênesis capítulo 16 diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de dar filhos, de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. E ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Então vamos ponderar aqui um pouquinho. Estava Agar lá nos seus afazeres. Estava lá, a Bíblia diz que ela era uma serva, era uma criada egípcia que morava ali, era uma criada de Sara. E ela morava ali com Sara e Abraão, com certeza. Ela cuidava ali das roupas, ela lavava, talvez podia cozinhar também. A vida dela era essa. A vida de Agar era essa. E ela, a partir desse momento, ela começa a enfrentar uma situação difícil, que ela não pediu, e ela não fez por onde para que isso acontecesse na vida dela. Ela não tentou seduzir Abraão e, através da sedução, conseguir um filho com ele, para que ela tivesse um outro status, uma outra posição. Ela estava vivendo a sua vida, ela estava ali nos seus afazeres, lavando, passando, eu não sei o que ela fazia, mas de repente, por uma decisão de Sara e de Abraão, ela é retirada daquilo ali e colocada na cama de Abraão. Ela pediu isso? Não pediu. Ela lutou para que isso acontecesse? Não lutou. Foi a ideia de Sara, como nós acabamos de ler, e aparentemente tudo bem. Ela tem ali o seu relacionamento com Abraão, ela engravida, e aparentemente tudo estava bem, e foi a maneira humana de resolver o problema de esterilidade de Sara. Mas a Bíblia diz que nós temos um Deus verdadeiro, amém, amém? E eu creio, e eu acredito, e posso falar para você que Deus é verdadeiro, porque Ele tem sido verdadeiro na minha vida, tem mudado a minha história. Chega o tempo, irmão, da resposta de Deus. Deus tira Abraão da sua terra,
capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele já estava no lugar que Deus havia mostrado a ele. E Deus disse: eu vou fazer de você uma grande nação. E às vezes, irmãos, nós temos, como homens e mulheres de Deus, dificuldade em esperar o tempo de Deus na nossa vida, e às vezes tomamos algumas decisões e algumas posturas que no futuro vai acarretar grandes problemas e grandes dores de cabeça em nossa vida. Então, capítulo 21, chega o tempo de Deus. Deus tem um tempo determinado, e a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Há um tempo determinado por Deus para todas as nuances da nossa vida. E como Deus havia prometido que faria de Abraão uma grande nação, no capítulo 21 do livro de Gênesis, começa a se cumprir. E visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. E Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando esse tinha 8 dias, segundo lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. E aí Deus cumpre a palavra. E aí, irmãos, é o que eu costumo dizer: muitas vezes as pessoas não vão buscar conselho de Deus quando vão tomar decisões. Muitas vezes as pessoas, irmãos, não vão buscar conselho do pastor quando vão tomar decisões. Mas quando vêm as complicações, e aí vem na presença de Deus para resolver aquela situação, e muitas vezes vem na presença do pastor, mas a gente foi colocado para isso. Um certo dia, irmãos, aquela mulher que não havia pedido nada, aquela mulher que não havia feito por onde para estar vivenciando aquela situação, vê o seu mundo, a sua vida desmoronar. Por quê? Nasce o filho de Sara, o menino começa a crescer, e como era de costume das mulheres hebreias, por volta de 3 e 4 anos de idade, as crianças eram desmamadas. E no versículo 8 diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. E nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, ao qual tinha dado à luz a Abraão, caçoou do menino. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho. E pareceu isto muito penoso a Abraão por causa do filho. Não era filho de Sara, mas era filho de Abraão. Era filho de Abraão. E aquilo ali magoou muito o coração de Abraão, magoou muito o coração de Abraão, e Deus percebeu aquele estado. Quando eles vão fazer as coisas, eles não pedem direção a Deus, mas depois Deus tem que intervir para resolver aquele problema. Versículo 14, 12. Disse, porém, Deus a Abraão, versículo 12: não te pareça isso por mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da tua serva farei uma grande nação, porque por ser ele seu descendente. E aí o que acontece? Há uma preparação,
Abraão prepara ali uma reserva de alimento, coloca ali pães em um reservatório, e coloca também um odre com água, e despede Agar e seu filho, e eles começam a sua peregrinação pelo deserto. A Bíblia não menciona aqui, entre o versículo 13 e 14, ela só diz o seguinte no versículo 14: e levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, e pôs nas costas de Agar, e deu-lhe o menino, e a despediu, e ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. E no versículo 15, tendo acabado a água, eu não sei quantos dias Agar caminhou pelo deserto, eu não sei quantos dias, quanto tempo durou, mas eu sei que a Bíblia diz, no versículo 15, tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, e se afastou, tomou uma distância. Não se sabe quantos dias elas andaram, também isso não é importante, mas o importante é que acabou, e ela não enxergava a solução. Pensa no seguinte, irmãos, começa a ponderar aqui comigo. Eles estão caminhando, comendo ali o pão e tomando daquela água, tomando uma direção, não se sabe por onde, e de repente, irmãos, a água acaba. Creio eu que a mãe deve ter deixado o último gole de água para aquele adolescente, seu filho Ismael. E quando ela deixa Ismael debaixo de um arbusto e sai para se afastar, porque a mãe não queria ver o seu filho, a mãe não queria ver o seu filho morrendo de sede naquele deserto, ela se afasta. A Bíblia não fala do que estava sentindo, a Bíblia não fala, irmãos, do que Agar estava falando, mas eu posso imaginar, porque também sou ser humano. Agar poderia estar pensando: eu estava quieta no meu canto, eu estava quieta nos meus afazeres, eu não pedi para ser esposa de Abraão, eu não pedi uma situação como essa, e olha como é que eu estou. Eu creio, irmãos, que uma amargura, eu creio que um ressentimento, eu creio que uma postura brava deve ter inundado o coração de Agar naquele momento, enquanto ela se afastava daquele filho que iria morrer. Ela não enxergava a solução, até que um anjo aparece a ela, no versículo 17, a parte B do versículo, aparece um anjo e diz a Agar: Agar, o que tens? Foi a pergunta que o anjo fez a ela, e o que eu tenho, deve ter respondido Agar: o que eu tenho, eu não sei, eu sei o que eu não tenho. Eu não tenho mais casa, eu não tenho mais marido, eu não tenho mais um lugar para ficar, e o meu filho que está ali, está prestes a morrer de sede nesse deserto. Eu quero dizer para você, igreja do Senhor Jesus, nós podemos passar por um deserto, mas deserto não é lugar, irmãos, de homem, de mulher e de família de Deus. Deserto não é lugar de homem, de mulher ou de famílias de Deus, irmãos. E a Bíblia diz no versículo 19, e abriu Deus os olhos dela e viu um poço de água, e indo ela, encheu de água o odre, e deu de beber ao menino.
A pergunta que nós queremos fazer nesta noite é esta, irmão: o poço já estava ali, sim ou não? O poço com água já estava ali, próximo da onde Agar estava, sim ou não? Sim. O poço já estava ali. A Bíblia não fala, irmãos, a Bíblia não fala que ele fez nascer um poço. A Bíblia fala que Deus abriu os olhos de Agar. E é isso que nós temos que lutar na nossa vida, irmão, para descomplicar, porque muitas vezes o ressentimento, muitas vezes a mágoa, muitas vezes essas situações, quando nós estamos magoados, com raivas, decepcionados, bravos, ansiosos, angustiados, deprimidos, nós ficamos cegos para as coisas e para as soluções que Deus tem preparada para cada um de nós. Aconteceu isso com Agar, irmão. Ela deixa o menino para morrer. Ela estava próxima de um poço que seria a solução para o problema dela, mas ela não conseguia enxergar. A mágoa cega, o ressentimento cega. Por isso que a Bíblia diz que no que depender de você, segue a paz com todos. Às vezes, irmãos, nós temos razão, mas a razão, irmão, vai gerar numa situação, se você tentar impor aquela situação, a razão vai gerar uma controvérsia, e o preço dessa controvérsia é um preço muito alto a ser pago. Nós olhamos famílias vivendo debaixo do mesmo teto, mas sem comunhão. Vemos pais que não conversam com filhos, vemos filhos que não conversam com pais, vemos irmãos. Eu estava assistindo hoje de manhã um vídeo, coloquei na minha família, na minha família, na rede da minha família. Um homem estava dando uma palestra, tipo de uma escola bíblica, uma escola para uma sala de teologia. E ele estava falando ali que Deus que Ele é o Criador, Ele é o dono de todas as coisas e tudo mais, e que muitas vezes Deus tira alguém de nós e nós ficamos bravos, tristes com Deus, porque, e ele estava explicando que Deus não tira, é dele. Ele nunca vai ser julgado por nada disso. E ele estava fazendo essa condição, e um dos alunos disse assim: mas como é que pode, professor? Eu fiquei anos sem conversar com meu irmão, e de repente um dia, quando nós decidimos voltar a conversar, poucas semanas depois, o Senhor tirou, e eu não pude pedir perdão, eu não pude restaurar a minha amizade. E aquele professor chega até ele e pergunta: você crê que nós não somos apenas um monte de barro, mas nós somos uma alma, nós somos um espírito? Ele disse: eu creio. Então fecha os seus olhos. Feche os seus olhos. E ele faz ali um posicionamento, ele faz ali algumas colocações. E ele disse o seguinte: feche os seus olhos, respira bem fundo. Qual a diferença da idade que você tem do seu irmão? Eu tenho tanto de diferença dele. Falando: então lembra dos momentos felizes que vocês brincaram, que vocês brigaram, que vocês rolaram, que vocês tiveram isso, aquilo e tudo mais. Lembra desses momentos. Feche os seus olhos, que o seu irmão vai vir até você. É lógico que ele não estava falando que o irmão fisicamente ou o irmão espiritualmente viria ali. Ele falou: quando você receber um abraço, dê o maior grito, o maior urro que você já possa ter dado na sua vida. E o professor foi e abraçou ele. Quando ele abraçou aquele aluno deu um grito, um urro tão forte. E aí começa a colocar muitas considerações. A falta de perdão afasta as pessoas, traz mágoa. E uma das colocações desse professor é que a falta de perdão é como você estar tomando um veneno, desejando que o outro morra. O único que vai morrer somos nós mesmos.
Nós temos que tomar as nossas decisões, nós temos que ver o melhor de tudo, irmão, porque se nós vivemos a mágoa, o ressentimento, a Bíblia fala a respeito disso, irmão, do que depender de você, segue a paz com todo, não pague o mal com o mal, e sim com o bem. Nós devemos olhar o melhor das pessoas, o melhor da nossa casa, o melhor da nossa família, o melhor do nosso emprego. É isso que acontece quando estamos magoados, com raiva, decepcionados, bravos, ansiosos, angustiados, deprimidos. Não conseguimos enxergar a solução que está ao nosso lado. Por isso, nós precisamos descomplicar. E isso cabe à decisão, se eu quero ser feliz ou se eu quero estar certo. Se eu quero ser feliz, irmãos, eu descomplico. Se eu falei alguma coisa com um filho, se eu falei alguma coisa com a esposa, se eu me posicionei de uma maneira incorreta, o Espírito de Deus ministra no meu coração, mas eu estava certo, eu tinha que ter falado. Às vezes nós temos que ter falado, mas não daquela forma, e não naquele momento, e não com aquela intensidade. E de repente, irmão, um simples pedido de perdão, de repente, uma simples conversa acaba com muitas situações. Tudo na vida, irmãos, na minha, na sua, tudo na nossa vida se resume a escolhas. Não depende, tem muita gente que diz: a minha vida não deu certo porque eu moro num município pequeno chamado Canitar. Não é isso, irmão, não é o lugar que você está. Se eu morasse numa cidade grande, eu teria mais oportunidade de emprego. Eu conheço muita gente aqui em Canitar que fez faculdade e que hoje estão vivenciando uma boa posicionamento. Por quê, irmão? Porque tomou uma decisão. Enquanto as pessoas estão aí nos bailes da vida, estão aí nas lanchonetes, estão aí nos restaurantes, estão aí nas noites, tem muitas pessoas que estão com a cara enfiada nos livros. Não é sorte, irmão, é decisão, é postura, é posicionamento. Adão, irmão, ele estava no paraíso, e o que aconteceu com Adão? Fracassou. E por que Adão fracassou, irmão? Porque ele tomou uma decisão errada. Ele decidiu, irmão, desobedecer. Jesus estava no deserto e ele triunfou. Por que Jesus triunfou, irmão? Porque ele tomou uma decisão. Ele disse: Senhor, se o Senhor puder, afasta de mim esse cálice, mas não seja, Senhor, de acordo com a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Se o Senhor puder, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice, que eu não passe por isso, mas se eu tiver que passar, que se cumpra a sua vontade. Isaac, irmãos, prosperou no deserto. Por quê, irmão? Porque ele tomou a decisão. Todo mundo estava descendo para Gerar, todo mundo estava saindo, e ele recebe uma orientação, e ele fica. Quando você fica, irmão, quando você decide obedecer a Deus, até no deserto, as suas coisas nascem, crescem e prosperam. Amém ou amém? Porque temos o cuidado de Deus. Você pode viver o fantástico, extraordinário, você pode comer o melhor da terra. Isto é apenas uma questão de escolha. Que decisão e que caminho eu vou tomar? É muito difícil, irmão. O homem tem um ego, o homem tem um orgulho. E quando eu falo homem, não é sexo masculino, é gênero humano. O homem tem essa dificuldade de pedir desculpa, tem essa dificuldade de voltar atrás por causa do seu ego. E isso, irmãos, casais perdem semanas de prazer, de alegria, de vida a dois. Vocês já entenderam o que eu estou falando? Simplesmente porque não. É assim. Isto é apenas uma questão de escolha. Que decisão e que caminho eu vou tomar?
Quem autorizou a minha vida profissional, o meu casamento, a minha vida financeira estar do jeito que está? Fui eu. Foram as minhas decisões. Eu sou, você é, nós somos a somatória das nossas decisões. Vivemos a lei da semeadura, irmãos. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Descomplique a vida. Decida que não vale a pena ressentir, magoar, porque isto cega. Amém? Descomplique, irmão. Se a vizinha varreu ali, e você abriu o portão, ela já estava indo com a vassoura embora, e você estava vendo aquele monte de folha, de cisco, de titica de cachorro, que é assim que eu vejo, muitas vezes à frente da minha casa. Folha, gravetos, titica de cachorro. Se aquilo é impedimento para ela, entra lá dentro, pega a tua pazinha. Seja feliz. Seja feliz. Você teria o direito? Teria. Mas isso ia gerar uma discussão, isso ia gerar uma briga, ia causar uma situação no quarteirão que você vive, e a Bíblia diz: do que depender de vocês, segue a paz com todos. Ria mais, perdoe mais, veja sempre o melhor de tudo que está à sua volta. Até eu pedi para o meu filho, ele me mostrou essa semana, que lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, dias atrás passou lá um tornado que fez ali uma grande destruição. E às vezes as pessoas colocam as coisas nas redes sociais até com um pouco de sátira, mas esse foi a própria pessoa. Ele chega na casa dele e ele diz: gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Quem é que pode ter uma piscina na sua sala? A sala dele estava dessa altura de água, e ele estava olhando e dizendo: quem é que pode ter uma piscina na sua sala? Eu só não pus o vídeo, porque ele tem umas colocações que ficariam, sairiam, o jeito dele se expressar, ele tem ali umas palavras que saem do decoro, então não posso colocar. Mas ele diz: olha, vocês precisam ver a vista. Não é qualquer pessoa que tem uma vista que agora ele sobe, irmão, mostra que o telhado da casa foi arrancado, e agora ele tinha uma vista do mar privilegiada. E ele olhou para toda a situação, porque se ele xingasse, iria resolver, ia nascer telhado. Se ele esbravejasse, se ele, por quê, ia mudar. Então ele olhou, e de tudo aquilo que ele viu, ele só se preocupou com uma coisa: com os 2 cachorros que ele tinha. Quando ele chegou na casa, o vizinho falou para ele: meu Deus, você viu o que aconteceu? Ele até parou, ele falou: e os meus cachorros? Não, seus cachorros estão bem, estão aqui comigo. Eu falei: então, isso é coisas materiais. Isso são coisas materiais. Então, ria mais, perdoe mais, veja sempre o melhor daquilo que está à sua volta, e com certeza você verá os poços preparados por Deus no seu caminho. Amém, amém. A amargura impede. Eu creio que se Deus colocou essa palavra no meu coração para meditar, para refletir a respeito disso, eu creio que Deus está falando com alguém, com algumas pessoas, e eu quero fazer uma oração. Se você não tem visto solução nessas horas, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos que eu, nos meus 56 anos de idade, nunca havia passado. Creio que vocês também nunca viram isso. Estamos vivendo momentos que nós não entendemos, mas temos um Deus que está no controle. O seu desespero, o desespero das pessoas,
em olhar para essa ou para aquela circunstância. O medo, a angústia faz com que você não enxergue. Deus tem a chave da vitória preparada para você, para a sua vida, para a tua história, para mudar o contexto. Você não vai perecer, irmão. Ninguém vai perecer. Ninguém vai perecer, ninguém que se chegou a Deus vai perecer. Então descomplica, não fique olhando para aqui algo que alguém fez em um momento, em uma hora, em um momento da sua vida. Não deixe que aquilo roube, não deixe que aquilo te impeça de enxergar a provisão que Deus tem preparado para você, para a sua casa, para a sua família, para a sua história, no nome de Jesus. E por isso eu quero orar nessa noite. Você que está na tua casa aí, se nada te impede, você pode estar assistindo um culto em sua casa, mas você está, mesmo aí na sua casa, na presença de Deus. E se você puder se colocar em pé. Às vezes, irmãos, nós temos que nos mover. Às vezes nós temos que sair do meio. Havia um homem que tinha uma mão ressequida. Ele não poderia nem estar no templo, mas ele estava ali. E nesse dia também estava o Senhor Jesus. E Jesus pede para ele mostrar o que estava acontecendo. Pede para ele estender a sua mão. E quando ele estende a sua mão, aquela mão mirrada, aquela mão ressequida, aquela mão paralisada, começa a receber sangue, os músculos começam a receber a eletricidade, os ossos e tendões começam a se revigorar, e ele sai dali totalmente curado, liberto, transformado. Deus tem cura, irmão. Deus tem libertação. Deus tem água para o sedento, Deus tem comida para o faminto, Deus tem um mapa, um referencial, um ponto, para que você possa basear a sua vida, o seu norte, para mudar a tua história. Deus tem esse poço preparado para você, no nome de Jesus. Senhor Deus e querido Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar, ó Deus, diante de Ti, os meus irmãos, os Teus filhos, neste momento, Senhor. Quero colocar diante do Senhor e chamar a existência, Senhor. Ó Deus querido, desse livramento, dessa provisão, e que caia por terra agora, Senhor, toda mágoa, todo ressentimento, toda dor, toda ira, toda angústia, Senhor, todo desespero, meu Pai, em nome de Jesus. Que ninguém venha procurar culpados, ó Senhor. Ó Deus querido, que ninguém venha culpar aquela mulher Agar, ó Deus querido. Ela não teve culpa de nada, como nós aqui no Brasil também não temos culpa de nada. E essa situação que estamos vivendo foi criada em outro lugar, mas não importa, Senhor, a situação. O que importa é que o Senhor é um muro à nossa volta. E nós te louvamos, ó Senhor, assim como o Senhor fez com Agar. O lema da Igreja do Evangelho Quadrangular é que o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. E por isso, Senhor, eu sei que o mesmo poço que se abriu para Agar, para suprir a necessidade, esse poço também já está aberto na vida do meu irmão, na vida da minha irmã e na vida de todos aqueles que amam e esperam no Senhor. O Senhor é um Deus que volta pelo caminho da promessa. E desde já, Senhor, eu sou grato a Ti. É a minha oração e a faço em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Esse Deus é tremendo, né, gente? Oh, Deus lindo, rapaz. Deus maravilhoso.